Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, hoje falando sobre os desafios da educação moral das nossas crianças. Para conversar conosco, convidamos uma especialista, coordenadora do projeto Semeadores, da Diretoria de Infância e Juventude aqui da Federação Espírita de Goiás, também graduada em música, especialista na área de educação, a nossa amiga Cíntia Vieira Soares. Você acompanha também o quadro Evangelho Responde com Calcite Sarroris, a dica da leitura da semana com Virgínia Wilson e o Momento Cultural. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje nós temos a alegria de receber para um bate-papo pela primeira vez no nosso programa a nossa amiga Cíntia. Cíntia, uma alegria tê-la aqui conosco. É um prazer também. E para falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que angustia a muitos de nós que somos pais, que queremos o melhor para os nossos filhos. Nós sabemos que hoje o corre-corre do dia a dia, o trabalho, nós temos múltiplas atividades e com isso nós temos pouco tempo para estarmos com as nossas crianças. Como é que nós podemos conciliar esse ritmo louco da vida, do trabalho, dos compromissos com a educação dos nossos filhos? Bem, de fato, essa é uma realidade, né, que permeia a nossa rotina de mães, de pais que trabalham, né? E alguns psicólogos, eles orientam na questão do tempo, né, o tempo que se está com a criança. Às vezes a nossa intenção é estar com a criança por um tempo maior, acreditando que isso vai fortalecer e vai proporcionar essa formação moral. Mas nós sabemos que a qualidade desse tempo é que realmente vai proporcionar isso à criança. Quando os pais eles têm tempo, né, para ficar em casa, observando, na verdade, as tendências, os comportamentos que a criança apresenta, você começa a conhecer quem é essa criança, quem é o seu filho. E aí, a partir daí, você pode direcionar uma educação mais organizada para auxiliá-lo, né, nessa encarnação que ele se apresenta. Então, na verdade, a qualidade desse tempo, né, e não a quantidade, os pais têm que aproveitar esse tempo que eles têm com os filhos exatamente para começar a observar essas características, essas tendências que a criança já traz. Porque muitas vezes nós ficamos envolvidos somente com as brincadeiras ou com outras coisas e não reparamos esse aspecto, né? É importante, então, essa observação contínua. A questão da qualidade ela é muito profunda, porque, na verdade, quando você tem um tempo com qualidade, você está presente realmente na vida da criança. Porque, às vezes, a gente acha que estar com a criança é que vai proporcionar essa qualidade. Não é estar presente, estar realmente de alma presente. E isso também vai auxiliar na formação moral da seguinte forma: os pais, eles são os exemplos que a criança tem que ter. Então, se ele está distante da criança, ele não está participando da vida ativa do seu filho, esse exemplo ele fica cada vez mais escasso. É por isso que, na verdade, esse tempo, a qualidade dele é diretamente ligada a esse exemplo da formação moral. Então, eu conheço o meu filho, eu reconheço as tendências que ele traz, as características, as inclinações, e eu tenho a oportunidade de ser um exemplo de boas ações, de ser um exemplo de esforço, de melhoria contínua para ele. Nós ouvimos muitas pessoas falarem sobre a influência do meio, não é, na formação moral dessas crianças. E você que é educadora, você que lida com isso nas escolas, e os educadores às vezes reclamam daquelas crianças que chegam à escola com muita agressividade, né, que são crianças um pouco rebeldes, um tanto quanto agressivas. Nós podemos entender que essa agressividade que algumas crianças apresentam, elas são sempre fruto do meio em que elas vivem, ou pode ser que é exatamente essa bagagem que ela já trouxe de outras reencarnações? Na verdade, são as duas coisas, né? Então, a gente tem que buscar as causas num contexto mais amplo. Realmente, o espírito ele pode trazer as características, né? As inclinações para a agressividade, mas o meio também influencia muito. A forma como ele é tratado pelos pais, a forma como ele lida com as frustrações. Geralmente, a criança apresenta a atitude de agressividade quando ela não consegue aquilo que ela quer, quando alguém lhe impõe o limite.
Então, a ação dela na verdade, é em resposta a essa frustração. Então, o que os pais devem fazer, na verdade? A primeira coisa é conhecer essa criança. O que leva esse filho, essa filha a ter essa atitude? Na verdade, quais os sentimentos que causam a atitude de agressividade? Quais os pensamentos que levaram a criança a chegar a esse extremo de agredir, de morder, de bater? Na verdade, o comportamento agressivo ele tem que ser tratado, mas ele é a capa, a frente do problema. Nós temos que ir mais a fundo. Os pais, educadores, eles têm que buscar as causas reais dos sentimentos que levam a criança a gerar esse comportamento agressivo. Você falou muito da questão da criança muitas vezes não saber reagir bem a um não. E nós ouvimos durante um certo tempo dizerem que não se deveria dizer não às nossas crianças, que esse não tolheria, traumatizaria. Depois de uns tempos para cá já ouvimos o contrário, que na verdade é importante que se diga não. Não é? Como é que os pais vão poder conciliar essa questão de saber que em certos momentos é preciso dizer não e de que forma dizer não sem ocasionar um trauma nessa criança? A questão é bem delicada. Dizer não é uma dificuldade dos pais. Então, muitas vezes a gente percebe que os pais, eles acreditam que a criança não entende certos limites. Ela não vai compreender esses limites. Então, eles acham mais tranquilo, mais fácil omitir esse não. E, na verdade, a criança, ela entende, ela sabe o momento em que ela precisa ser, na verdade, direcionada para uma outra ação. Então, a dificuldade se encontra nos pais. É muito mais difícil você dizer um não e ter ali uma cara feia, uma contrariedade, uma ira da criança, do que você, às vezes, aceitar o comportamento inadequado. Para se ver livre do problema. Exatamente. E até para se redimir da culpa de ter ficado o dia todo fora, de não ter dado atenção para a criança. Isso é muito comum. Os pais, eles precisam desse momento para poder mostrar para os filhos o quanto eles o amam, né? E, na verdade, o que acontece? Você passa a omitir, na verdade, os limites por conta dessa superproteção, desse exagero aí de amor para suprir a carência da falta, né? Interessante. Bom, nós estamos aqui num bate-papo muito importante, interessante. Nós temos que parar para um breve intervalo. Você antes acompanha a dica de leitura da semana com a Virginia Wilson. E quando voltarmos, nós vamos analisar um pouquinho sobre a influência da TV nos nossos filhos. Até já! Nossa dica de hoje é de um dos romances mais belos que nós temos na nossa literatura espírita. Inclusive, o próprio médium que recebeu a mensagem, Francisco Cândido Xavier, o tem como o mais belo e o mais importante. O espírito é Emmanuel e vem falar para nós sobre os primórdios do cristianismo, sobre as lutas que aqueles primeiros cristãos tiveram para divulgar a doutrina do Cristo. É importante ressaltarmos que temos aí, nessa leitura, a história de Paulo, que quando se encontra com Jesus às portas de Damasco, se transforma, se modifica e inicia a sua nova jornada dentro da doutrina ensinada por Jesus. Vale a pena a leitura. Poderemos ver ali exemplos maravilhosos de dedicação, de carinho, de cuidado, para que as pessoas pudessem realmente se conscientizar de que Jesus era o Messias esperado. Leiam o livro Paulo e Estevão e vocês verão o trabalho que aqueles homens tiveram no início da nossa história. A dedicação que eles tiveram a Jesus, saindo pelas terras a divulgar e a cantar as belezas de um mundo maior. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços,
obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre os desafios da educação moral dos nossos filhos. Para conversar conosco, Cíntia Vieira Soares, que é coordenadora do projeto Semeadores aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás. Cíntia, nós sabemos também que muitas vezes, até os cuidadores dos nossos filhos, enquanto nós estamos fora, para auxiliar ali naquele processo, colocam muitas crianças de frente à TV. E aí nós sabemos que as mensagens que chegam pela TV nem sempre são as mais positivas, não é? Que podem estimular, muitas vezes, atitudes violentas, a sensualidade. Como é que os pais devem, então, agir? O mais sensato seria proibir os filhos de assistir TV ou selecionar o que esse filho assiste? Qual é a sua orientação? O ideal é se filtrar realmente os programas em que a criança vai estar participando, assistindo como telespectador. Quando a criança é pequena ainda, na fase inicial do seu desenvolvimento, esse filtro ele tem que ser mais rigoroso, porque a criança não tem ainda a condição de compreender algumas angústias passadas pelos filmes, as emoções, até as próprias cenas de violência ficam marcadas realmente na sua matéria mental, na sua mente, né? Então os pais precisam ter esse cuidado mais específico. Agora, quando os pais acharem que a criança já tem condições de acompanhar determinados programas, o ideal é que ele assista junto com o filho. Naquele momento ele vai dar referências, ele vai ouvir os questionamentos da criança, ele vai ponderar aquilo que é realmente interessante de se observar, né? Quais as críticas com relação ao programa. Realmente esse é o caminho mais adequado. E que seria mais ou menos semelhante à questão da internet. Sim, exatamente. A internet ela se enquadra também nesse caso. A gente precisa, nós enquanto pais educadores, precisamos ter o cuidado realmente de saber o que os filhos, as crianças estão vendo, o que elas estão absorvendo, porque isso pode estar as causas das agressividades, das influenciações espirituais, de todos os quadros que às vezes de perturbações de sono que a criança possa apresentar. E às vezes a causa está lá no programa televisivo, na cena da internet, no filme que passou. Então nós temos que estar muito atentos a essas questões. Nós sabemos também o quanto é importante que a criança esteja inserida numa vivência de religiosidade. Então, aos espíritas é sempre recomendado que nós levemos os nossos filhos às aulas de evangelização infantil. Mas, às vezes, algumas crianças não gostam, não querem, se recusam. Como é que os pais devem agir nesse caso? Deve-se obrigar a criança? Como fazer? É uma atitude que vai exigir muito preparo dos pais, porque a criança, quando ela nega alguma ação nesse sentido, ela precisa ser convencida pelo diálogo. Nós não podemos buscar, por meio da força, do autoritarismo, convencê-la de que aquilo é importante para ela, é bom. Os pais, quando vão vacinar as crianças, por exemplo, eles não pedem autorização, se elas querem ser vacinadas, se elas querem ser medicadas. Na verdade, é importante, o pai sabe da importância e faz, porque sabe que no futuro aquilo vai ser muito imprescindível para a sua saúde. Então, assim acontece com a evangelização, a orientação religiosa. Na verdade, ela é muito importante, os pais precisam ter firmeza nesse sentido, mas sempre com muito diálogo, muito amor, explicando as consequências, os porquês. Não adianta, hoje nós estamos com uma característica de crianças que não são convencidas pela força, pelo autoritarismo. Elas se convencem pela lógica, pelo entendimento, pela razão, e nós precisamos usar isso como argumento a nosso favor. E a doutrina espírita nos fornece esses instrumentos, não é verdade? Exatamente. A doutrina é a lógica, é a ciência pura, né? E nós podemos argumentar com a criança nesse nível.
o quanto isso é importante para que ela tenha uma compreensão da dimensão espiritual. E isso vai realmente favorecer nas interpretações das questões atuais, nos problemas que afligem a humanidade. Bom, nós estamos falando aqui sobre esse desafio que nós temos, nossos pais, educadores, de educarmos também moralmente os nossos filhos. Nós vamos parar para um breve intervalo. Você antes assiste o nosso amigo Calcito Sarroriz falando sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Voltamos já já. Olá. O livro Paulo e Estevão está completando 70 anos. Informações belíssimas. Obra que merece ser estudada, meditada, comparada com os textos bíblicos. Pois aquilo que não está em Atos dos Apóstolos, ou que se deixa apenas como uma suspeita, em Paulo e Estevão encontra-se a confirmação. Então são obras complementares, extraordinárias, da mediunidade exuberante de Francisco Cândido Xavier e do Espírito Emmanuel. Mas eu gostaria de ler um trecho que nos faz relembrar o trabalho de Paulo de Tarso. É um texto de Isaías, capítulo 49, versículo 6. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Esse texto também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Confins da terra. Mostra o grande trabalho, extraordinário trabalho de Paulo de Tarso, que divulgou o cristianismo muito além das fronteiras de Jerusalém. Chegou em Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor. Depois de navegar, parar em ilhas, contornar toda a região ali, adentrar por terras onde jamais o Evangelho chegou, divulgar o cristianismo e o Cristo. É o trabalho de Paulo de Tarso que o médium Isaías veio falar 700 anos antes de Cristo, dizendo: haverá alguém que depois dele estará divulgando a mensagem da maneira mais pura, mais tranquila, mais exuberante. E quem cumpriu esse trabalho foi Paulo de Tarso. A nossa, portanto, homenagem e a recomendação para a leitura, o estudo do livro Paulo e Estevão, onde conta todas as peripécias existentes nessas viagens todas, as traições, os falsos amigos, os falsos mensageiros que iam após ele para destruir o trabalho que ele fez, as acusações de heresia, de participação com o demônio. Sim, porque Paulo de Tarso sofreu tudo isso. Todas as pedradas físicas e morais que puderam construir foram lançadas sobre ele. Mas durante 30 anos, ele foi essa luz que o profeta Isaías canta no seu livro. Paulo de Tarso honrou e cumpriu a sua missão de maneira extraordinária, como médium de Estevão, aquele que foi por ele apedrejado, mas que com ele se associou para construir esse trabalho belíssimo de divulgação do cristianismo. O Evangelho responde.
Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Moral, de caráter, é até os 7 anos. É isso mesmo? Procede? Por que até os 7 anos? Então, Emmanuel nos diz e confirma isso, que na verdade a criança até os 7 anos, ela está em processo de adaptação reencarnatório. Então ela está muito mais aberta, muito mais flexível às influências da educação. E como nós sabemos que a criança, desde a concepção, antes do nascimento, ela já está envolvida no ambiente da família, ali começa a sua educação, a sua reeducação, a partir da concepção. Nós acreditamos que nesse processo, depois do nascimento, à medida que a criança vai organizando o seu desenvolvimento, ela possa realmente estar absorvendo as propostas educativas, né, de moral, de trabalho com Cristo, de intervenção nesse programa reencarnatório que traz na vida da Terra, né? Você lançou no ano passado um livro, Evangelizando Bebês. O que você traz nesse livro? É possível já começar essa evangelização logo nos primeiros meses de vida da criança? Sim, a proposta do livro foi realmente despertar os pais para a possibilidade disso acontecer. Na verdade, as crianças, elas começam a ser evangelizadas, na maioria das casas espíritas, a partir dos 2, 3 anos de vida, né? Então, na proposta do livro, nós vamos contemplar esse assunto, trazendo a parte subsidiária, doutrinária, nos mostrando que é possível, que o bebê ele tem que ser percebido enquanto um ser ativo, agente transformador da sua evolução. Ele consegue perceber o ambiente espiritual. A questão é que nós muitas vezes esperamos respostas produtivas da criança. E o trabalho com bebês é muito mais intuitivo. Nós vamos trabalhar com o ambiente espiritual, com as impressões no perispírito daquele sentimento de amor ao Cristo, do que, na verdade, querer que a criança entenda e compreenda a evangelização. Que legal. Doutrinário. Bom, nós realizamos em Goiás todos os anos, né, como é do conhecimento da maioria, um congresso estadual. E no congresso é feito, então, esse trabalho com as crianças. Como é que é feito esse trabalho de evangelização no congresso infantil? No Congresso Espírita da Infância, que apoia, está junto aí do Congresso Espírita Estadual, nós recebemos as crianças com o objetivo de evangelização. Então nós temos atividades em salas, atividades de prática assistencial, que as crianças vão aos asilos, aos postos, para trabalhar a parte realmente de assistência, né, social. Temos também várias atividades de jogos cooperativos, recreações, atividades artísticas, além dos teatros, música, né? E também no congresso a gente tem a sala de bebês, né, que acolhe aí os bebês com seus pais. Eles participam juntos desse processo de evangelização. E também a sala de evangelizadores e pais, que é o grupo realmente que vai estar estudando, observando os ensinos da doutrina, do Cristo, com relação à educação. Bom, vocês viram que muita coisa acontece, né? Não só lá no Centro de Convenções para os adultos, mas enquanto nós estamos lá, as nossas crianças também estão sendo beneficiadas aí nessa programação infantil. Cíntia, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco, esperamos que volte outras vezes. Eu que agradeço. Nosso programa vai ficando por aqui, nós temos ainda um momento cultural, mas esperamos encontrá-lo novamente na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.